estamos de volta com o nosso programa, o Espiritismo Explica, falando sobre a caridade material e a caridade moral. Júnior, na prática, como podemos exercer essa caridade moral? Ou pelo menos procurar exercer, né? Como o próprio texto diz, né, de 1000 maneiras podemos realizar a caridade moral. Por palavras, por pensamento, por atos. Pelo pensamento orando por alguém, por exemplo, orando por alguém que esteja enfermo, orando por um espírito que acaba de desencarnar, ou por um espírito que desencarnou há muito tempo e que se encontra ainda em aflição. Mas como é que eu sei se ele se encontra em aflição? Bom, se ele, enquanto encarnado, tinha um pensamento absolutamente materialista, carecia de fé, de convicção, de alegria, era um depressivo, por exemplo, desencarnou há 10, 12, 15 anos. Como é que será que ele está com toda essa postura, com uma visão materialista, carecendo de fé, de convicção pela vida, de alegria de viver? Ele se encontra ainda bastante aflito, sem dúvida. Claro que a misericórdia divina estará sempre apta a socorrê-lo. Mas, daí a importância, o próprio Cristo salientou, orai e vigiai. Não foi por acaso que o Cristo exaltou tanto a oração. Então, eu posso exercer a caridade moral pelo pensamento, orando por alguém, encarnado, desencarnado. Que, aliás, nós perdemos tempo nesse sentido, não é mesmo? Porque às vezes ficamos pensando em 1000 coisas que não têm sentido, não é mesmo? Nossa, a nossa cabeça ela é muito mais, pela nossa invigilância, ela é muito mais ocupada de questões frívolas, distorcidas, perniciosas, desprezíveis, muitas delas, do que de boas ações, de bons pensamentos. Nós queremos que o mundo mude, mas nós sequer conseguimos dinamizar ou visualizar no pensamento um mundo melhor. Então, quer dizer, se a gente pode fazer muito pelo pensamento, imaginemos o que poderíamos, a partir da modificação da nossa via de pensamento, da nossa frequência de pensamento, atuar por palavras, atuar por atos. Porque tudo nasce, tudo é construído no pensamento, tudo é construído na intimidade primeiro. Depois a gente realiza. Então, por palavras, um conselho. Mas é tão simples dar um conselho. Não. Para dar conselho, primeiro eu preciso ter aquilo modificado em mim. Senão eu não tenho autoridade moral. Então, quer dizer, tenha convicção, tenha alegria de viver. Mas se eu não sou um espírito alegre em relação à vida, se eu acho a vida tão cinza, tão amargurada, como é que eu vou poder dizer para alguém: a vida é bela, olha as suas alegrias, sua saúde, seus filhos, suas oportunidades, suas dores que te fazem crescer, uma visão otimista da vida. Se eu não tenho isso muito bem sedimentado no meu íntimo, com que autoridade eu vou falar para alguém? Um indivíduo vai dizer: sim, cara, você está sempre pior que eu e vem querer me dar esse tipo de conselho? Então, quer dizer, esse tipo de conselho, aquele que ainda não detém essa capacidade não pode dá-lo. Todavia, é também uma lembrança para o próprio indivíduo que ele tem que, vendo o outro triste, eu tenho que melhorar isso aí também. Eu padeço dessa dificuldade. As reclamações, não é mesmo, Júnior? As lamentações de qualquer ordem. O que a gente vai encontrar são pessoas sempre vendo o lado cinza, negativo da vida. Mas se as pessoas tivessem a oportunidade, no fim de um dia, elencar tudo o que obtiveram de bom e de ruim, eu tenho certeza absoluta. Uma grande e maior proporção é sempre das coisas positivas. É que o nosso radar ele está muito mais calibrado para o negativo. Agora, isso é uma opção, é uma escolha. A gente pode mudar o foco e dizer: não, eu vou sobrepor, eu vou priorizar o bom. Então, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu isso, mas olha, veja bem, aconteceu isso que também foi muito positivo. Então, na contabilidade da vida, estou no lucro. Tenho muito mais motivos para sorrir, para ficar alegre do que... Mas voltando. Então, quer dizer, para mim poder dar conselho e tentar fazer uma caridade moral por palavras, eu preciso me amar tanto que eu preciso modificar aquele mim, até para me tornar apto, para ter autoridade moral de dizer para alguém: não, meu amigo, tenta por aqui. Por quê? Porque deu certo para mim. Porque está dando certo para mim. Então, eu tenho certeza absoluta, eu vivo aquilo que eu estou falando. Aí, até a carga emocional, a carga energética de autoridade moral, porque aquilo é presente e faz parte do meu dia a dia, não tem como a gente mentir algo que a gente já realiza na intimidade. Então, a gente dá um conselho de forma automática, de forma leve, porque a gente sabe e passa segurança para aquele indivíduo que a gente estima, o irmão que a gente encontra na rua, e poder dizer: não,
Não te preocupa, isso não é tão grave assim. Já aconteceu comigo, eu tomei essa, eu me decidi por essa ou aquela visão e deu certo, vai por aqui. Não dê tanta vazão para isso aí, não dê tanta importância. Vida... Porque a carga maior de importância nós sempre damos para as coisas ruins, né? Nunca as coisas boas. E é por isso que nos vemos muitas vezes envoltos nesse emaranhado de sofrimento, de dores, não é mesmo? Exato. O nosso dia a dia ele é construído de diferenças, de conflitos a serem resolvidos, porque se só tivéssemos um mar calmo, águas brandas, a gente não se modificaria. Porque a gente ainda não tem por si só esse entusiasmo, essa convicção de modificar. A gente precisa dos empurrões. E são as dificuldades que nos fazem, nos fazem reanalisar, nos fazem avaliar, nos fazem pedir perdão, nos fazem chorar. Então, quer dizer, nos fazem voltar para Deus, porque reiteradamente a gente está esquecendo. Então, é importante o quê? Perceber que a nossa vida é tão coroada de oportunidades que a gente pode e tem condições de vislumbrar sempre um lado bom, sempre, em qualquer situação. Mas completando, eu fiquei devendo por palavras e por atos. Por atos, seja ajudando alguém fisicamente, materialmente, visitando alguém, porque é material estar presente, visitar alguém que nos estima, que está sozinho, doar um pouco do nosso tempo para alguém, para um idoso, um avô, uma avó que todo mundo já colocou lá no escanteio, uma palavra bem coloquial. E está lá, o indivíduo muitas vezes só quer falar, uma ausência de conversa, você vai lá e fica 2, 1 hora, 15 minutos que seja ouvindo ele repetir as mesmas histórias que ele sempre repete, mas e daí? Então quer dizer, isso é muito bonito, é muito poético, mas é muito bonito, a gente tem que reconhecer. Mas quantos de nós temos dado estas oportunidades, renunciados ao nosso tempo de novela, ao nosso tempo de televisão, para poder ouvir, para poder conversar, para poder observar um filho? Quanto tempo? Então, fazer a caridade moral, como diz o texto, existem 1000 formas. Primeiro, conosco mesmo, modificando-nos para nos tornarmos aptos a estar na vida com muito mais caridosos. Mas uma coisa automática, uma coisa natural. Natural, é verdade. Júnior, eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante, que ele coloca assim: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Do que é que ele quis nos alertar? Ele quis dizer que, porque o texto... Na sequência do texto, ele vai... O Espírito até menciona, poxa, mas somos milhões, bilhões de indivíduos, será que Deus cuida de todo mundo e possibilita esse amparo como Pai de todo mundo? E até ele diz assim, imaginemos nós afastados muito longe da terra e observando um monte de areia, né? São bilhões e bilhões de grãos. E pela distância que estamos, conseguimos visualizar a todos, né? Mas nessa exemplificação, nessa figura, ele faz esse tempero, esse adendo que, diferentemente dos grãos de areia que ninguém pode controlá-los, estão ao sabor do vento, para nós Deus colocou como um dom mesmo. Eu reconheço assim, como um dom divino, Ele colocou a própria lei de Deus na consciência. Uma baliza. Ele nos deu ao mesmo tempo livre arbítrio, como se dissesse, façam o que o livre arbítrio de vocês ordenar. Vocês são livres. Todavia, na consciência de cada um, ele esculpiu a sua lei. Por isso que a gente sabe. O pior, claro, a variação de clareza de consciência vai estar diretamente ligada, será proporcional ao grau de maturidade do indivíduo. Quanto mais maduro, o indivíduo tem mais clareza de consciência, tem mais percepção do que é certo, do que é errado, do que deve fazer, do que não deve fazer. Agora, todos nós, em maior ou menor grau, temos, em pontos mínimos ou máximos, consciência de quando erramos e consciência do que devemos fazer, em qualquer situação. Ninguém tem a desculpa do erro, ninguém tem a desculpa de eu não sabia. Nós sabemos. Porque quando estivermos na dúvida, basta nos coloquemos em silêncio. Ou no lugar do outro. Mas será que eu devo agir assim ou agir assado? Eu me coloco no lugar do outro e fico imaginando eu na dúvida.
Que foi aquilo que você colocou logo no início aqui, né? Que o texto já começa, né? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que eles nos fizessem. Que eles nos fizessem. Então, nós sempre teremos o padrão consciencial ou esse exercício de se transpor ou transpor o outro para o nosso lugar e nos transpor para o lugar dele. E imaginarmos a cena. Nós teremos a exata medida do que é justo, do que é certo. Não teremos, em função disso, nenhuma válvula, nenhuma lacuna para desculpa. Eu não sabia, eu achei... Não. A gente pode ter sido precipitado, a gente pode ter sido apressado, a gente pode ter sido arrogante. A gente não quis fazer exercício nenhum, a gente quis decidir por impulso, por instinto. Consequentemente, saberemos consciencialmente de que temos que nos responsabilizar e reparar o erro. Se não quisermos isso, a vida dará conta de restabelecer tudo ao seu devido lugar. Nesse processo evolutivo, eu vou me reformando, eu vou devolvendo para a vida os desequilíbrios que causei no passado, os desequilíbrios que eu causo agora, mas vou recebendo da vida os grandes benefícios que depositei na vida através da minha condução como indivíduo e através dessa minha condução em prol daqueles que me cercam, familiares, amigos, estranhos, seja lá quem for. Somos todos irmãos perante Deus. Não temos a desculpa de não fazer o bem porque não é da minha casta, não é da minha religião, não é da minha raça. Somos todos filhos de Deus, negros, brancos, amarelos, índios, espíritos, em processo reencarnatório, uns em grau maior, outros menores, mas todos no processo de necessária mútua colaboração. De reajustamento todos, né? Júnior, nosso programa já chegou ao fim. Então, passa muito rápido, passa. Né? Quero te agradecer. Eu que agradeço. Né? Foi muito gostoso nós falarmos sobre esse tema e eu gostaria de deixar para você de casa, aproveitem a oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre esse texto. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos à disposição na Sociedade Espírita Fraternidade, é você que gostaria de adquirir. É uma ótima oportunidade para que nós possamos realmente aprender e buscar um pouquinho mais de ensinamento, como você mesmo colocou, né? Não chegamos no grau de aperfeiçoamento que gostaríamos, mas temos uma baliza, temos uma meta a buscar. Exatamente, né? E temos a informação de como se fazer isso, não é mesmo? É só irmos buscar dentro de nós as ferramentas necessárias para que a gente possa fazer. Então, muito obrigada a você de casa e até o próximo programa.